um dos poderes da República, que é o Parlamento brasileiro. Então, quero aqui expressar que a postura do presidente da Casa é uma postura que está à altura do cargo que ele exerce no Parlamento brasileiro, para que não pairem dúvidas acerca do envolvimento do nome dele nesse episódio. Agradeço ao relator. Com a palavra, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, pelo tempo que lhe convier. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores e senhoras deputados que não são membros, que estão aqui assistindo, senhoras e senhores, agradeço a possibilidade de me receberem aqui hoje, como eu já havia proposto na quinta-feira passada, de aqui vir espontaneamente, se porventura houvesse qualquer fato a esclarecer, e eu vim aqui hoje para fazê-lo. E o fato de eu estar aqui hoje para fazê-lo não impede que eu venha quantas vezes for necessário para esclarecer quantas vezes forem citações ou dúvidas que se tenham acerca da minha posição, dos meus atos, do meu mandato. Não se preocupem que eu não vim aqui buscar qualquer aplauso ou situação de desagravo. Eu vim em respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, em respeito ao processo investigativo da maior corrupção que aconteceu nesse país, estar aqui à disposição. Então, eu não vim aqui em busca de nenhum aplauso, eu vim em busca de esclarecer os fatos e virei quantas vezes for necessário, da minha parte, para tentar esclarecer, me oferecendo espontaneamente, ou quantas vezes a comissão entender que eu deva me explicar, sem necessidade de qualquer tipo de requerimento. É só pedir que eu estou aqui no mesmo momento para esclarecer qualquer fato. Gostaria de tentar estabelecer algumas metodologias. Eu quero me ater basicamente ao teor da petição, porém quero relembrar alguns fatos e tecer alguns comentários de natureza política. Todos sabem que durante o período que eu fui candidato a presidente da Câmara, no início de janeiro, aconteceram 2 fatos que foram de domínio público. Um deles, o vazamento do tal depoimento do policial, que eu vou atacar no seu detalhe aqui, senhor Jaime Alves, em que falava supostamente de que teria entregue recursos a 3 pessoas com prerrogativa de foro. Citava o hoje ex-deputado Luiz Argolo, onde ele dizia que teria entregue determinada importância num hotel no Rio de Janeiro, que teria entregue recursos a uma casa que ele dizia-se inicialmente que era o condomínio Nova Ipanema, e dava a descrição que quando ingressava no condomínio, virava à esquerda e até o fim da rua virava à direita, e quase ao fim ele virava à direita, era uma casa amarela à sua esquerda. E falava do senador Antônio Anastasia, dando a descrição do imóvel que ele teria sido entregue. E sendo confrontado com fotos, teria supostamente reconhecido, obviamente não teria me reconhecido, não dizia que teria sido a mim. Naquele momento, eu havia tido não retificação, como foi colocado no pedido de inquérito, mas uma petição esclarecendo o exato endereço da residência. Ele fez uma petição dizendo que o endereço da residência era Rua Fala Amendoeira, número 105, condomínio Novo Leblon. Não era o condomínio Nova Ipanema que ele havia se referido, que também não é o condomínio que eu resido no condomínio Park Palace. Então, efetivamente, nem o primeiro e nem na sua correção faziam menções ao meu condomínio. A minha residência, quando entra no condomínio, vira à esquerda, é logo à direita. Não condizia com a descrição. Eu mesmo fui no condomínio Nova Ipanema, vi que o Nova Ipanema não tinha essa configuração. Quando teve o endereço fornecido por ele, realmente, no condomínio Novo Leblon, quando você vira à esquerda, vai até o fim, vira à direita, quase ao fim, vira à direita, é uma casa amarela à esquerda. É realmente o endereço que ele forneceu, corresponde à exata dimensão do que tem o imóvel lá. Eu mesmo retirei a certidão de ônus reais do imóvel e descobri o nome do proprietário e peticionei ao Procurador-Geral da República com a certidão de ônus reais
do imóvel, que se descobriu depois o seu proprietário ser o cidadão que foi falado, Francisco José dos Reis. Naquele momento, eu vou, por enquanto, parar por aqui, só para atacar esse ponto político, depois eu quero ir na sequência da petição, atacando todos os pontos. Naquele momento, eu vim a público, mostrei que o imóvel não era meu e que eu estava tirando a certidão de ônus reais, houve matéria jornalística comprovando isso, ficou de domínio público que aquela informação que havia sido dada pelo policial, que antes supostamente seria a minha residência, comprovadamente não era a minha residência. Em sequência, eu recebi uma gravação que supostamente seria entregue no inquérito, me foi entregue por denúncia de um policial federal, e que eu chamei uma entrevista coletiva e denunciei a gravação, a tentativa de montagem para parecer que aquele diálogo supostamente seria o tal policial falando com alguém supostamente sendo ligado a mim, mostrando o desconforto dele, que ele estava sendo jogado a segundo plano, que o Ministério Público estava em cima dele, como se estivesse insinuando que tivesse pedido uma vantagem e tivesse ouvido promessa de vantagem desse suposto interlocutor. A gravação foi motivo da abertura de um inquérito policial pedido por mim, a qual, inclusive, eu já prestei esclarecimentos. Estou aguardando que a Polícia Federal chegue à comprovação da autoria dessa gravação forjada, que já ficou por laudo comprovada que não houve uma ligação telefônica. Isso foi por mim denunciado de forma pública dentro do processo político de debate das eleições. Efetivamente, depois, ainda no curso dessa história, o advogado do delator Alberto Youssef veio a público e deu uma declaração formal de que não havia citação desse delator com relação a esse assunto, a minha pessoa, foi de domínio público, foi dada em todos os meios no dia 12 de janeiro, durante o processo eleitoral. Agora, a gente, desde a semana passada, quando começaram a surgir as notícias, eu aqui estive para me prontificar, eu tomei conhecimento da petição, e a petição, a parte, inclusive, já emiti 2 notas, uma no sábado, quando eu li a petição, e uma no domingo, na consequência da reportagem que havia saído do jornal O Globo. A petição, e eu tenho todos os pedidos de instauração de inquérito e todos os pedidos de arquivamento, ainda não tive oportunidade e tempo de ler todos, li de alguns, efetivamente ela tem uma característica em comum. As 12 primeiras páginas são iguais para todos, onde tem uma descrição de um núcleo político, e a partir da página 13, parte para o caso concreto. No que se refere, em primeiro lugar, refutar toda e qualquer especulação de que se tem qualquer tipo de indício de benefício, até porque não há aqui nenhuma acusação. O que está aqui é um pedido de abertura de inquérito para investigação, com a decisão do ministro relator que não há qualquer juízo comprobatório, ressalvado, inclusive, que a palavra de delação não significa prova. Se não houver comprovação de absolutamente nada, não existe a palavra de delação como testemunha de qualquer fato. Feita essa ressalva, para não parecer que ninguém está respondendo uma denúncia, porque denúncia não há, o que há é um pedido de abertura de investigação, de inquérito, a qual, inclusive, na minha vida pública, eu já respondi a 2 inquéritos e uma denúncia, sendo que os 2 inquéritos que eu respondi, um foi arquivado de pronto, nem recebido foi, o outro foi arquivado depois de instaurado ao fim, e a denúncia eu fui absolvido por unanimidade pela 2ª turma no Supremo Tribunal Federal por 5-0. Tudo isso, essa denúncia, inclusive, foi absolvida no dia 26 de agosto do ano passado. Ao fato em si, partimos da seguinte corpo que está na petição a partir da página 13. A autoridade do Ministério Público, que eu quero deixar claro aqui, e eu vou falar sobre isso, que o Ministério Público escolheu a quem investigar. Ele não investigou todos, não teve um critério único para todos, e por motivações de natureza política, ele escolheu exatamente aqueles que eram alvo de investigação. E isso eu deixei muito claro na nota que eu soltei no domingo, usando como exemplo o pedido de arquivamento do senador Delcídio de Amaral. E o arquivamento do senador Delcídio de Amaral,
não estou aqui fazendo nenhuma acusação ao senador Delcy Amaral, até porque eu não tenho competência e nem condições de fazê-lo, porque eu não tenho conhecimento de fatos, eu estou apenas apontando as incoerências, porque o embasamento do arquivamento do senador Delcy Amaral, confrontado com o que está nos outros, é uma verdadeira vergonha. É uma verdadeira vergonha. E eu vou me ater nos detalhes nele. Até porque é o seguinte, existe uma contradição clara. Todas as 12 páginas, onde só a descrição do chamado núcleo político, ele parte de uma premissa que está descrita no item C, que existe uma diretoria internacional ocupada pelo senhor Nestor Severó, de 2003 a 2008, que teria sido nomeada pelo PMDB. E no pedido de arquivamento do senador Delcy Amaral, há trechos detalhados da delação do senhor Paulo Roberto Costa, porque o objetivo do arquivamento do senador Delcy Amaral fala de um suposto recebimento de propina quando ele era diretor da Petrobras de Gás e Energia, da empresa Austo, na construção ou na contratação de usinas termoelétricas. E lá o senhor Severó era gerente de energia, subordinado ao senador Delcy. E o Paulo Roberto detalha isso e diz que Paulo Roberto fala que Delcy Amaral teria nomeado, no início do governo do ex-presidente Lula, o Severó para a diretoria internacional da Petrobras. E que quando o Tribunal de Contas da União começou a questionar a contratação da refinaria de Pasadena, a compra de Pasadena, o Severó teria sido retirado da diretoria internacional e seria deslocado para a diretoria financeira da BR Distribuidora, o que inclusive causou estranheza aos funcionários da Petrobras, não sei o que estou falando, está nos termos da delação no pedido de arquivamento anexadas do senador Delcy Amaral, que alguém que estaria sendo questionado pela compra de Pasadena estaria sendo, de uma certa forma, amparado na diretoria financeira da BR Distribuidora. E essa delação do Paulo Roberto, a ser considerada, ela praticamente rompe todo o paradigma das 12 páginas comuns a todos os pedidos de inquérito, porque se lastreia que a diretoria internacional da Petrobras, ela teria sido nomeada pelo PMDB e que não o foi, aí eu falo também como ex-líder partidário do meu partido, e que o operador desse senhor Severó seria o operador do PMDB, o senhor Fernando Soares. Aí que está lastreado todo o lastro que está sendo colocado como comprovação de abertura do inquérito policial de vários daqueles que foram abertos os inquéritos. Essa contradição, a ter sido aberto o inquérito contra o senador Delcy Amaral, teria que ter sido considerada essa contradição. E como não poderia se explicar, optou-se pelo arquivamento. Por isso que a escolha de quem foi investigar foi feita pelo Procurador-Geral. Ao fato em si do que está descrito na minha petição, do fato concreto. Ele cita um depoimento prestado pelo Alberto Seff em 13/10/2014, termo número 13 das folhas 14 e 17, e que fala parcialmente, é óbvio que eu já mandei requerer pelo meu advogado o vídeo para poder ver o que consta, e a gente tem aqui o termo, e que ele fala que indagado acerca dos fatos referentes ao anexo 13, navio Samsung, que o senhor Paulo Roberto Costa intermediou o aluguel do navio plataforma junto à área internacional da Petrobras em contrato que foi formalizado entre a Samsung e a Petrobras. Contrato esse que está descrito aqui, que foi no ano de 2006. Em 2006, todos sabem que, além de que havia essa posição que o Severó era o diretor e o Paulo Roberto era o diretor, a minha posição política nessa casa era de oposição frontal ao governo, inclusive disputando convenção do PMDB para ter candidatura própria contra a reeleição do presidente Lula à época. Todos sabem, isso é um fato notório, público. Na época defendíamos um candidato a presidente, enfrentamos uma convenção duríssima internamente partidária, que foi objeto de várias matérias. Havia o ex-governador Garotinho, candidato pelo PMDB, havia greve de fome, tem uma série de fatores. Foi nessa época que se deu essa situação. E que esse navio teria sido formalizado o contrato entre a Samsung e a Petrobras, também com a participação da Mitsui, cujo representante no Brasil era Júlio Camargo, que para viabilizar a assinatura do contrato com a Samsung, foi demandado que Júlio Camargo repassasse para o PMDB, percentual que o declarante não sabe precisar, mas que se destinava a pagamento de vantagem devida a integrantes do partido PMDB, notadamente o deputado Eduardo Cunha, bem como em favor de Paulo Roberto Costa, à época diretor de abastecimento da Petrobras, que para gerar tal valor, Júlio Camargo, agindo como broker em tal operação, inclusive
inclusive respaldado em contrato firmado entre ele e a Samsung, passou a repassar valores a Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, que Júlio Camargo, enquanto broker, recebia comissionamento da Samsung em percentual que o declarante desconhece, mas a partir do qual passou a fazer frente aos pagamentos destinados a Fernando Baiano, que Fernando Soares representava o deputado Eduardo Cunha do PMDB, que afirmava que Fernando Soares representava o PMDB no âmbito da Petrobras. Isso é, era operador do PMDB, tal qual o declarante era operador do PP. Que Fernando Soares, nesse sentido, viabilizava recursos em espécie para pagamentos de propinas e formação de Caixa 2 desde o ano de 2004. Que indagado sobre o que sabe de Fernando Soares, afirma que foi ele quem fez a junção do PMDB, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, com Paulo Roberto Costa, para que, junto com o PP, mantivesse Paulo Roberto na posição de diretor de abastecimento da Petrobras. Que, em decorrência disso, Paulo Roberto Costa passou a viabilizar também a destinação de valores ao PMDB decorrente de contratos firmados junto à Petrobras, tanto no âmbito da diretoria de abastecimento quanto da diretoria internacional, em ambos por intermédio de Fernando Soares. Que o contrato de Paulo Roberto Costa na área internacional era a pessoa de Nestor Severó, este também indicado pelo PMDB para coordenar a diretoria internacional. Que, indagado sobre fraudes específicas praticadas no âmbito da diretoria internacional, afirma que sabe que Fernando Soares operava em favor do PMDB em tal diretoria, mas não sabe detalhes das operações e dos contratos, embora saiba que um cartel de empresas também funcionava em tal diretoria, gerando valores excedentes para pagamento de propina e formação de Caixa 2. Eu vou relatar toda a denúncia para que depois eu faça comentários por parte, para que todos tenham a compreensão daquilo que não, denúncia não, da justificativa do pedido de abertura de investigação, para que eu depois possa rebater e todos tenham conhecimento do conjunto. O declarante não sabe dizer se houve algum favorecimento pessoal de Severó, que durante o aluguel a Samsung suspendeu o comissionamento que era pago em favor de Júlio Camargo no exterior referente a tal locação, embora continuasse a prestar e a receber da Petrobras os valores a título de aluguel. Que o comissionamento se referia à intermediação feita por Júlio Camargo, que o pagamento do comissionamento era feito mediante emissão de invoice no exterior, que acredita que havia contrato de brokeragem entre uma das empresas de Júlio Camargo e a Samsung, possivelmente a Treviso, Augurio ou Piemonte, que Júlio Camargo demandou a Samsung na Corte de Londres para receber as comissões que deixaram de ser pagas, que diante da paralisação do pagamento das comissões, Júlio Camargo deixou de passar tal dinheiro a Fernando Soares, que Eduardo Cunha, por conta disso, realizou uma representação perante uma comissão da Câmara dos Deputados e nela pediu informações junto à Petrobras acerca da Mitsui, Toyo e Júlio Camargo, que requisitou que tais informações fossem prestadas pela Petrobras, sendo que, na realidade, isso foi um subterfúgio para fazer pressão em Júlio Camargo, a fim de que este voltasse a efetivar os pagamentos a Fernando Soares, que, por sua vez, os repassaria ao PMDB. Que, diante de tal pressão, Júlio Camargo, de um lado, demandou contra a Samsung em Londres, por causa dos contratos que esta possuía com suas empresas, conforme dito que, de outro lado, por conta da pressão, Júlio pagou ele próprio as vantagens indevidas à pessoa de Fernando Soares. Que o pagamento realizado pelo declarante foi um total de 6 milhões em espécie, que desse montante recebeu 70% no exterior, mediante operações em dólar cabo viabilizado por conta de Leonardo Meirelles, e outros 30% em espécie entregues por Júlio Camargo pela pessoa de Franco, tendo o declarante retirado o montante no escritório utilizado pelos membros em São Paulo, e na sequência o declarante repassou a Fernando Soares. Em depoimento complementar em 11 de fevereiro, aí eu faço uma ressalva que é muito importante entender. Em 11 de fevereiro de 2015, o Ministério Público reinquiriu o delator única e exclusivamente para fazer indagações acerca do ato de mim, somente com relação a mim. E o Ministério Público não fez isso com outros personagens que poderiam estar aqui e esclarecer tudo. Em depoimento complementar prestado no dia 11 de fevereiro de 2015, com autorização do Supremo, Alberto Seff destacou que, na relação ao pagamento de valores para Eduardo Cunha, o Severó, pela empresa Samsung, o declarante se recorda que, em determinado dia, o Júlio Camargo ligou ao declarante para que fosse ao escritório de Júlio, para conversar com ele. Que o declarante foi e, ao chegar ao escritório, até estranhou, pois atendeu o declarante de maneira rápida, o que era incomum. Que então Júlio disse ao declarante que tinha intermediado um contrato de aluguel no qual Paulo Roberto, Genu e Fernando Soares participaram, entre Samsung e Mitsui e a área internacional da Petrobras. Que Júlio Camargo relatou ao declarante que em determinado momento deixou de repassar os valores para Fernando Soares. E este último, para pressionar, ou seja, já não fala aqui que teria sido repassado para mim. E este último, para pressionar, fez um pedido para que Eduardo Cunha pedisse uma comissão do Congresso para questionar sobre a empresa Toyo e Mitsui, sobre Júlio Camargo, Samsung e suas relações para a Petrobras, e cobrando contratos e outras questões. Que, por isso,
Júlio Camargo ficou bastante assustado que esse pedido da Petrobras foi feito por intermédio de 2 deputados do PMDB. No primeiro teria sido feito por mim, agora já passa a ser por 2 deputados do PMDB. Que esta comissão fez questionamentos à Petrobras sobre a Samsung, o que pode ser comprovado perante a Petrobras. Que houve um pagamento para Fernando Soares no valor de $2 milhões na ERFIS, ou TGX, em Hong Kong, e o declarante fez o pagamento deste valor diretamente para Fernando Soares, no escritório deste último. Que o nome de Eduardo Cunha surgiu através do Júlio Camargo, que, salvo engano, Paulo Roberto Costa mencionou o nome de Eduardo Cunha durante esse episódio. Que Paulo Roberto Costa dizia ao declarante que Fernando Baiano representava o PMDB, mas o declarante nunca presenciou encontros de Fernando Baiano com algum político do PMDB. Que esteve com Fernando Baiano em 3 ocasiões, uma vez em um restaurante do Rio de Janeiro da Marina da Glória, oportunidade que chamou a atenção dele por estar indo cobrar valores de empresas em nome de Paulo Roberto Costa, que nesta oportunidade Fernando Baiano disse que o declarante deveria falar com Paulo Roberto Costa, que outra vez foi no hotel Sky, na Brigadeiro Luiz Antônio, e a última no escritório da São Gabriel, ambos para tomar um café e tratar da questão do Júlio Camargo e da Samsung. Que, por fim, na campanha de 2010, conversou com Fernando Baiano a pedido de Paulo Roberto Costa e queria receber valores da Andrade Gutierrez referente à diretoria de abastecimento, pois havia cobrança de valores para a campanha. Que foi Fernando Baiano quem viabilizou esse recurso, pois ele tinha contato com Otávio Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez. Que o declarante recebeu valores, declarante ele, Alberto Seff, da Andrade Gutierrez, em 3 segunda-feiras seguidas e retirou lá R$500 mil. Aí vem já a autoridade do Ministério Público. Embora não tenha como precisar nesse momento se os valores mencionados nos termos em questão, quer dizer, ele está fazendo menção aos valores da Andrade Gutierrez, que não tem nada a ver com a denúncia. Ao deputado Eduardo Cunha, fato é que o colaborador Alberto Seff reiterou, e com razoável detalhamento, que Eduardo Cunha era beneficiário dos recursos e que participou dos procedimentos, como forma de pressionar o restabelecimento do repasse dos valores que havia sido suspenso em determinado momento por Júlio Camargo. Importante destacar por oportuno os vultosos valores recebidos por Eduardo Cosentino da Cunha, em princípio como doações oficiais, de várias empresas que já se demonstrou estarem diretamente envolvidas na corrupção de parlamentares. Presidente, quem que fala essa última frase, que é razoável? O Ministério Público no detalhamento da petição de inquérito. Aqui é a petição, eu estou lendo a petição, ali aquela parte que eu falei, a transcrição dos 2 depoimentos de lá do Alberto Seff, um em 13 de 10 de 2014 e o segundo em 11 de fevereiro de 2015. Está especialmente em período prévio às eleições, reiterando-se que uma das formas de pagamento de propinas anteriormente detalhado era exatamente a realização de várias doações registradas oficialmente aos diretórios dos partidos, que depois repassavam aos parlamentares. Quanto ao Comitê Financeiro do PMDB, constatou